e com o mundo, mas especialmente com o Brasil, e falar que a gente está aqui no nosso terceiro encontro do grupo de estudos da Escola de Teatro Político. Como o Rafael falou, a gente tem alternado nesses períodos nesses encontros que eles são mais concentrados, de leitura e debate mesmo. Então, a tendência é que quando for debate de texto, a gente esteja em grupos menores, e no outro encontro a gente faz um encontro maior e na perspectiva comparativa. Então, a gente teve o primeiro com a presença da Melissa, da rede aqui do DF, e com José Soeiro, que é de Portugal. Ele já está disponível no YouTube. E o primeiro texto que nós lemos e debatemos foi a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Hoje a gente dá seguimento ao livro do Benjamin, com que é o teatro épico, e Rafael e Eduardo vão fazer uma primeira explanação para depois a gente entrar nas questões e nos debates. Primeiro Rafael pontuando as questões mais gerais e em seguida Eduardo. Então, sintam-se todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Bom encontrar rostos que a gente não via há um tempo. Danilo, Naara, Iside, que é da Estepô, da Escola de Teatro Político de Santa Catarina, Gemina, que está chegando, Anne, que é do Terra em Cena, Diego, que é do Prof. Arts, Ana Carolina, também do Departamento de Cênicas e da escola, do elenco, Alzira, Melissa, Eliane e Viviane, que são da coordenação. Se Eliane, Viviane e Rafa quiserem dar um tchauzinho, aqui está a nossa parte da nossa CPP, da Coordenação Político-Pedagógica. Oi, gente, boa tarde. Entrando aqui para dar um alô e dizer que eu não vou conseguir ficar muito. Hoje nós estamos no dia de mobilização, né, do debate contra a reforma administrativa. Temos uma live daqui a pouco, mas quis entrar aqui para dar um alô para vocês aí. Bom trabalho e bom estudo aí. Obrigada, Eliane. Obrigado, Eliane. Valeu, obrigada. Aí, gente, nós Obrigado, boa noite a todos e a todas. A gente tem um vídeo que vai ocupar o espaço da nossa mística de abertura do encontro. Ele é um vídeo que foi feito, um prólogo da pandemia, feito pela companhia Ensaio Aberto, e eu acho que vocês vão começar a ver o meu compartilhamento de tela. E aí agora eu não vejo mais vocês. Vocês estão vendo a tela do YouTube? Sim. Se alguém puder. Obrigada. Então, sim. Bora lá. Só pedir para todo mundo nesse momento fechar os microfones para não dar qualquer tipo de eco. Ainda será, mas não faremos chorar, porque o
da graça que ninguém tem. Titio e titia não brigarão, ainda a Dona Maria vai chorar. Titio, titia e Dona Maria estão cansados de chorar, desistiram de brigar, estão todos nas ruas. Atenção! Como chegamos até aqui? Usando camisa preta, a língua de fora e a vontade da então. São os velhos palcos se choram, se brigam os deslembrados, e a vida é gastada na rua, com jornal, promissória, remédio, vacina, trator, porta-avião, salsicha, saudade, canhão. Procuramos outro nesse caminho, mesmo caipu, seminado, para deixar de chorar porque o pneu furou, o pneu estourou, a caneta está em casa, o volta, o doce está de nada. Somos poucos. Romeu, Mateu, Dirceu, Abreu, Edifício, Seixas, Rosário. Jaime não veio, cortou com a espinha, André aprontou porque deplorou a vizinha, então... é fazer papéis da mão cheia, mundo de roupa, sou bom, sou mal, sou chato, sou quatro. Mocinho, fico na fila. Atenção! Vai começar a função. Não será o melhor espetáculo da década, mas será do melhor de todos nós. A cada 30 segundos, uma pessoa morre de Covid-19 no Brasil. Em um ano de pandemia, o país se aproxima das 300 mil mortes, mas esse número é muito maior. Estudos revelam que a subnotificação pode chegar até 50%. Em um ano no Brasil, o Covid-19 matou mais do que o vírus da AIDS em 37 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, já são mais de 43 milhões de casos de Covid e mais de 1 milhão de mortes em todo o mundo. Hoje morrem por dia mais de 6 mil pessoas de Covid no mundo e quase metade dessas vítimas fatais são no Brasil, segundo os registros oficiais. Em 3 meses, o SUS teria estrutura para vacinar os brasileiros, mas não tem vacina. No Brasil, o risco de uma pessoa morrer de Covid é 3 vezes maior do que no resto do mundo. No Brasil, o risco de uma pessoa negra ser internada por Covid é 3 vezes maior do que uma pessoa branca. No Brasil, ser negro é ser grupo de risco. No Brasil, grupo de risco é ser brasileiro. A cada 30 segundos, uma pessoa morre de Covid-19 no Brasil. Deixa eu permitir a Jade entrar aqui. Eita, que tem um montão de gente.
Bom, então, acho que o pessoal está entrando. Vou passar a palavra. Seja bem-vinda, Jade, da Escola de Teatro Político de São Paulo. Desculpa a demora. Simone, só te avisar que tem o Marcelo pedindo autorização para entrar. Nara, se você tiver o contato dele e puder pedir para ele tentar novamente, tá. Aí dá para autorizar. Obrigada. E aí, Rafa... agora apareceu todo mundo aqui, ó. Deixa eu permitir que vai entrar uma galera agora, gente. Ainda que seja da forma Pronto. Não desejada pelo Keynes, ele funcionou muito bem para você impedir que os fluxos... Olha, gente, é o meu YouTube fazendo som aqui de fundo. Camila, seja bem-vinda. Ingrid, Marcelo. Estamos começando, só fizemos a mística. Rafael, a palavra está contigo. Então, boa noite a todas, todos que estão aqui presentes conosco, que já estavam nos outros momentos de grupo de estudo, que estão continuando aqui, que estão chegando agora. A maioria aqui são pesquisadoras, pesquisadores, professores, militantes de movimentos, estudantes, todo mundo bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Importante destacar aqui que cada momento, cada encontro tem autonomia em relação aos anteriores, mas há também um pressuposto de continuidade. Então, meu papel aqui é breve, é estabelecer uma conexão com o debate anterior e logo a seguida passar a palavra para o Eduardo, explicar também para quem está chegando brevemente qual é a dinâmica. Nós somos um grupo de estudo aqui, então não são palestras que vão abrir, são comentários de texto breves, e depois a gente abre, e todo mundo pode pedir a palavra e falar. A Simone está mediando. A nossa ideia da outra vez a gente foi até mais ou menos 7h30, não estender demais, a gente está em fim de dia, né? Mas é abrir caminhos de leitura para textos ou esquecidos ou lidos de uma forma, às vezes, viciada por determinados caminhos, ou ainda por alguns aqui talvez não lidos e que possam ser muito produtivos na trajetória de pesquisa e de militância nossa, né? A gente leu a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. É um texto que tem tido uma trajetória de debate no Brasil um pouco estranha, uma trajetória que tem no fetiche ali da questão da aura e não aura a questão central, e na verdade há outras questões que a gente explorou no texto, como a questão dele ter escrito aquele e outros textos, vamos dizer assim, na iminência da ascensão do fascismo, e percebendo que havia um entroncamento de possibilidades e ameaças no início do século XX. Possibilidades com as novas tecnologias que deslocaram o lugar da arte tradicional, da pintura, da tradição do retrato, no âmbito do cinema e da fotografia eram novas linguagens que colocaram novas possibilidades. Quer dizer, depois que a fotografia surge, qual é o lugar da pintura? Há uma grande reflexão a respeito disso, na medida em que as obras a imagem pode ser reproduzida em série. Na medida em que o cinema surge, ele vai ser uma linguagem investigativa de descoberta da realidade. Ele poderia ser, por exemplo, exclusivamente uma linguagem para a aplicação científica de conhecimentos físicos, de leis de velocidade e outros aspectos, como eram aquelas imagens iniciais do Lumière, do trem passando, e essas relações de planos, enquadramentos. Mas, pouco a pouco, ele se tornou uma indústria. E a linguagem do cinema foi, em grande parte, tomada pela dimensão do entretenimento, né? E no caso do teatro, que era uma arte milenar, ela também foi ela foi modificada, ela foi alvejada pelas novas tecnologias, mas não apenas por elas. Essa é uma questão importante, já retomando quem é o autor que escreveu esses textos, o Walter Benjamin. É um autor militante, engajado, não propriamente um acadêmico assentado na universidade, mas um militante que investiu sua energia intelectual no contato com movimentos, com coletivos, que trocou, intercambiou muita experiência com artistas, e o Walter Benjamin percebeu que esse entroncamento das tecnologias como ameaças ou possibilidades, ele se dava no mesmo compasso do entroncamento
de um ciclo revolucionário que se abria e que também se fechava. Isso tudo de maneira muito rápida. Então, a gente teve a Revolução Soviética em 17, a gente teve as tentativas de revolução na Alemanha, na Itália, foram tentativas de revolução derrotadas, mas se constitui ao redor da Rússia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com mais de 16 territórios que se integram à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o Walter Benjamin está vivendo aquilo a partir de uma perspectiva de derrota da tentativa da Revolução Alemã e de ascensão, no período entre guerras, de uma força ultraconservadora, que é o fascismo, que se transformou, no caso alemão, em nazifascismo, e que toma o poder. Então, ele, como intelectual marxista judeu, percebe que aquele grande ciclo de oportunidades históricas estava enfrentando um horizonte conturbado de ameaças. Daí, alguns debates que aparecem, tanto aqui nesse texto, quanto no autor como produtor, quanto na obra de arte, na era de sua reprodutibilidade, como, por exemplo, a relação entre teatro e pedagogia, mas não a pedagogia sala de aula, curso de pedagogia, a grande pedagogia. Os ensinamentos importantes que cada geração deve passar para as outras, por meio do que ele considerava ser uma forma de transmissão de conhecimento importante, de intervenção no mundo, que era a dialética, o materialismo histórico dialético, né? Então, a relação, o teatro poderia ser para além da ilusão. Essa é uma grande questão que está colocada aqui, que está derivando aqui de um debate da obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. O teatro pode ser uma instituição moral, mas uma instituição que ensina, por meio da dialética, as relações sociais e o comportamento humano, as condições, as relações de poder. Esse é um aspecto que está bastante presente nesse texto. E ele não descola isso de um debate concreto, que é, por exemplo, no caso do teatro, ele menciona já na segunda página aqui desse livro que a gente circulou em PDF, tem outros livros, logo a seguir eu vou falar desse, mas eu estou me referindo a esse agora aqui, o traduzido pelo Rouanet. Logo no início ele se refere ao teatro, ele pergunta, né, existe um drama para a tribuna, já que o palco se converteu em tribuna, ou como diz Brecht, para instituto de propaganda, e se existe, quais suas características? Isso é muito importante, porque uma série de espaços estavam se coletivizando, ou um público não tradicional de determinadas linguagens estava tomando contato com elas, seja no cinema, seja no teatro. Imagino que era, na União Soviética, os vagões dos trens de agitprop, em que um deles era um vagão de cinema, e que, quando o trem chegava na cidade, a equipe de cinema produzia um filme sobre a realidade local e exibia o filme para que a população visse. Era um cinema feito sobre as pessoas, em geral com elas, e para elas. Isso vai modificando a linguagem. Algo parecido com isso a gente teve no Brasil nos anos 60 com um filme como Cabra Marcado para Morrer. Um filme feito com os camponeses, sobre uma história camponesa, agregando forças coletivas no processo produtivo, e incluindo os camponeses no processo de produção, uma assistência de produção, como atores, enfim. Então, o teatro transformado em tribuna, muda-se temas, muda-se formas, muda-se público, e é uma transformação radical. Por isso aqui tem coisas que para nós, de outro tempo histórico, que não somos contemporâneos de processos revolucionários, pelo contrário, é difícil de entender. Por exemplo, a crítica do Walter Benjamin, a crítica tradicional de teatro, a crítica como uma espécie de instituto do teatro, como um instituto normativo que diz o que deve ou o que não deve ser feito, o que é bom, o que não é bom, enfim. Esse é um aspecto bastante importante do texto. Isso está na página 86, um parágrafo depois de uma citação em que ele diz: o teatro épico questiona o caráter de diversão atribuído ao teatro. Então ele está questionando um lugar do teatro no modo de produção para além da linguagem teatral, num modo de produção hegemônico. Abala sua validade social ao privá-lo de sua função na ordem capitalista e ameaça a crítica em seus privilégios. E aí ele discorre a respeito da crítica. A crítica teve um papel muito danoso, evidentemente, para as formas populares e para as formas políticas do teatro, porque a crítica exerceu censura direta àquelas formas que não coadunavam com os princípios da forma dramática.
Então, o teatro que fugia à cartilha era um teatro ruim, um teatro que não deveria ser montado, financiado, visto. Muitas vezes a repressão foi para além da textual, foi física, foi da ordem da proibição de montagens. Então, é a essa crítica que ele se refere. É a crítica que o Erwin Piscator fala no livro O Teatro Político, em que, para surpresa dele, como militante comunista, as peças dele muitas vezes eram criticadas por próprios dirigentes do Partido Comunista Alemão, que tinham como preceito aspectos do olhar dramático sobre o teatro. O bom teatro para os comunistas tradicionais era o teatro dramático. Então, o modo de produção, quando ele vai se alterando, ele mexe em engrenagens que são objetivas e subjetivas. E o Benjamin está disputando o lugar do teatro, não apenas no teatro, mas o lugar do teatro para fora do aparelho teatral tradicional. Então, há um movimento de deslocamento. E essa disputa é porque o Benjamin se coloca como crítico dessa nova forma do teatro épico. Então, vejam o título do texto, né? Ele vai dizer lá o que é teatro épico, um estudo sobre Brecht. Então, ele está se propondo a explicar o que era aquele experimento de síntese entre linguagens que pressupunha uma nova relação entre o gesto que não era apenas um gesto físico, mas um gesto dialeticamente expresso, um gesto social, o que era uma encenação com pausas, o que era o texto do teatro épico, o lugar das peças didáticas do Brecht nesse processo. Então, há muitos aspectos que didaticamente, eu digo didaticamente, aí me refiro para quem está pesquisando o mesmo assunto, é muito importante ter contato com esse outro livro, que havia uma versão em espanhol, publicada em outro país, que chegava aqui por sebos, mas que recentemente foi publicado em 2017, que é um livro de ensaios do Walter Benjamin, chamado Ensaio sobre Brecht. E nesse livro, aí a gente começa a perceber a diferença. O Danilo estava levantando ali. Há duas versões desse texto. Uma versão em texto corrido e uma versão, que é a segunda, e mais escrita depois, que é uma versão em que há notas, igual tese sobre conceito de história. E veja, por que ele escrevia em forma de notas? Aqui também é um aspecto para nós, que somos pesquisadores militantes. Porque ele queria ser lido pelo seu público. Ele queria ser lido naquele momento, imediatamente, porque ele apostava que o conhecimento, o conteúdo que ele estava sistematizando, era importante para a transformação de uma estrutura social. É bem diferente do Adorno, que era um contemporâneo dele, muito importante, ou do Lukács, que escreveram de maneira enigmática, escreveram para se canonizar ao decorrer do tempo, de maneira cifrada, às vezes hermética, dificílima, e usando, inclusive, expressões como vou colocar aqui uma mensagem na garrafa para que novas gerações me leiam. O Benjamin não apostou que havia tempo para mensagem na garrafa. Não à toa ele morreu na perseguição do nazifascismo na fronteira entre a França e a Espanha. O Benjamin apostou na urgência, na emergência. E essa aposta implicava numa forma de produção intelectual direta para a militância. Então me interessa muito essa segunda versão, que eu não achei para compartilhar assim em PDF, porque nela os itens são: o primeiro item, que já começa direto, sem introdução, é o público relaxado; o segundo, a fábula; o terceiro, o herói não trágico; o quarto, a interrupção; o quinto, o gesto que pode ser citado; o sexto, a peça didática; o sétimo, o ator; e o último, o teatro sobre a tribuna. Então ele reorganiza o material. E é interessante, no decorrer da discussão, podemos voltar a isso. Quem tem esse exemplar pode fazer aportes aí, eu vi que o Danilo tem. Primeiro por quê, então? Já fechando essa minha parte para passar para o Eduardo. O tradutor dessa versão é o Rouanet. Conhecem bem, a Viviane conhece, que é especialista em política cultural, e é o autor da Lei Rouanet, né? Ele, como professor da UNB, inclusive, da Sociologia, traduziu, fez um grande serviço à época, mas é uma tradução muito ruim, pessoal. Acho que não vai ter nenhum parente aqui do Rouanet, nem discípulo, faz tempo que ele não está entre nós. É uma tradução ruim, é uma tradução. A Iná, uma vez, fez um exercício de traduzir 2 parágrafos iniciais do autor como produtor, só para mostrar a diferença. E era impressionante. E agora, fiquem atentos, porque como liberou os direitos de reprodução das obras do Walter Benjamin, vai vir uma enxurrada de obras. Isso vai ser muito bom para nós, porque a gente vai poder cotejar traduções, e a tradução faz uma diferença enorme para a nossa compreensão sobre determinados processos. E a tradução desse livro, da Boitempo, é bem melhor, é bem mais didática, é bem mais acessível. A tradução do Piscator, do Teatro Político, só existe uma versão, que é péssima a tradução,
de 67 e deixa um monte de coisa de fora. E veja, nunca mais foi traduzido. É um negócio absurdo, incompreensível, porque é um dos livros mais importantes do teatro político, chama o teatro político. Então, há uma série de aspectos, acho que o Eduardo vai abordar, a questão do gesto social, a questão da dialética, a questão das formas, que é o que geralmente a gente discute, e eu colocaria o seguinte, para terminar aqui essa... É muito curioso, para quem é de teatro aqui, como a gente fetichiza a discussão de autores que abordam o teatro, isolando o debate do teatro sobre outros debates da esfera política, econômica e do processo histórico. E aí esse texto ele vira uma espécie de cartilha de como trabalhar gestualmente de maneira épica. E é muito mais complexo do que isso, o significado sobre essa ideia de gesto social. Não é simplesmente um distanciamento, uma quebra, um intervalo entre o ator e o personagem. Isso sendo aplicado de maneira alienada vira um estilo. E esse estilo está presente em tudo, inclusive nas propagandas de Bombril feita pelo Carlos Moreno. É um ator que interpreta vários personagens e essa distância gera uma relação de empatia em que ele vende o produto dele, que é o Bombril. Então não há... Muita gente disse assim, o teatro épico está fora do nosso interesse porque ele virou mercadoria. Calma lá. Talvez para desmascarar uma série de coisas do nosso mundo que voltou a ter o protagonismo do neofascismo, o debate sobre o teatro épico e as formas anti-ilusionistas na representação estética sejam fundamentais. Se quiserem depois um olhar mais atento a isso, escutem o podcast Na Trincheira com Iná, o capítulo em que ela fala sobre Brecht e o combate ao fascismo. É muito importante. Ela termina dizendo isso. Ela termina dizendo, olha, esse debate, a intelectualidade brasileira tinha descartado, falado que o teatro épico era démodé, porque o Jornal Nacional abre com enquadramento em plano épico, e aí mostra a redação, aí vai fechando no William Bonner e na outra, e aí isso tudo, então, banalizou o teatro épico. Uma coisa é estilo, a outra coisa é pedagogia dialética. A gente está tratando aqui da pedagogia dialética num modo de produção em que existe coletivos, movimentos e processo de produção e circulação. Era desse debate que o Benjamin fazia. Ele estava disputando toda a estrutura, que ia dos atores, de como dirigir epicamente, tem uma parte que se detém a isso, eu imagino que alguém vai destacar isso no texto, e até a crítica. Então aqui tem várias camadas no texto, e a gente, em geral, deixa passar, porque eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Eu ia lendo para ver como é que era o negócio do distanciamento, para criar um efeito, sei lá o quê, sem saber nem direito o que era isso. Então, quer dizer, é normal, inclusive, que das primeiras vezes que a gente leia, essa apropriação seja muito afobada. E depois a gente precisa voltar a entender, inclusive, a história desse processo da contra-revolução na Alemanha, para que a gente se norteie a respeito. Passar para o Eduardo, e depois, como a gente disse, quem está chegando, a dinâmica, a Simone está mediando, mas ela é aberta, as pessoas se inscrevem, falam, não é pergunta necessariamente, aqui não tem especialistas palestrantes sobre o assunto, a gente está só esquentando a discussão para as considerações de todos que quiserem, todas e todos que quiserem fazer as considerações. Oi, gente, boa noite a todos, todas. É isso, né? Você falou, não tem especialistas sobre o assunto, né? Porque tem coisas também que ficam muito como algumas dúvidas. Até eu acho interessante de deixar as dúvidas também para a gente poder discutir, né? Bom, gente, eu sou Eduardo, sou orientando do Rafael, do mestrado, né? E eu sou professor há algum tempo, escola particular, de escola pública também, e para mim é muito difícil me desvencilhar desse lugar de professor quando eu estou lendo sobre o Brecht, sobre Boal, né? Acho que são figuras que acho que eles também nunca conseguiram se separar muito dessa ideia de um teatro de caráter também pedagógico, cada um à sua maneira, e eu acho que o teatro do Brecht é um teatro pedagógico, em todos os aspectos, por mais que a obra dele seja dividida em partes, o teatro épico, as peças didáticas, eu acho que a todo tempo ele tem algo de pedagógico, né? Bom, gente, então, eu tentei fazer uma passada pelo texto. O texto é curto e aí não dá vontade de deixar nada de fora, né? Então, se eu estiver ficando muito prolixo, se estiver demorando demais, Simone, você me interrompe aí, por favor.
Tá legal. Bom, o Brecht e o Benjamin, eles tinham uma relação de amizade, né? Tinha uma relação também de algumas discordâncias, mas, enfim, acho que eles tinham um respeito muito grande um pelo outro. E tem até uma foto que quando bota qualquer pesquisa sobre eles, encontra logo uma foto deles jogando xadrez, né, no encontro do Benjamin com o Brecht em 1934, na Dinamarca e tal, e dá para ver que eles se tratavam, né, de uma forma bem respeitosa. Tem um texto da Hannah Arendt, que é uma biografia do Benjamin, que ela cita assim, que o Brecht, ao receber a notícia da morte do Benjamin, teria dito que essa era a primeira perda efetiva que o Hitler causava à literatura alemã. E como o Benjamin foi uma figura que passou a ser mais reconhecido póstumamente, né, isso teve essa fala, assim, esse reconhecimento do Brecht também tinha um peso para a época, né. Bom, gente, entrando no texto, o que eu percebo, né, o Benjamin começa falando do teatro da época, como o Rafael colocou, ele já começa discutindo o sentido do palco, né, e não palco só no sentido técnico, ele vai falar de uma arquitetura cênica, ele vai falar da estética do palco, mas o sentido que o palco tem para aquele momento ali, né. Então, essa ideia da tribuna, ele vai falar também. Eu tô com esse livro, eu estou seguindo por ele, e aí as citações que eu coloquei aqui também, eu coloquei as páginas dele, eu não sei se alguém está com esse aqui, e coloquei aonde está no do PDF. E aí eu posso ir falando, a página 78 do PDF, 83 do impresso, que é esse daqui. Se vocês acharem legal, posso ir fazendo assim, senão a gente vai falando só do que está em PDF mesmo. Então, aí dentro dessa discussão, dessa apresentação sobre o contexto, o momento do teatro ali que o Benjamin está vendo, aí já tem logo na primeira página, ele coloca: tragédias e óperas continuam sendo escritas, as quais aparentemente se encontra à disposição um sólido aparelho teatral, quando na verdade nada mais fazem que abastecer um aparelho já decrépito. Né? Então, isso está na página 78 dessa versão em PDF, e 83 da versão impressa. Então, já o olhar dele mesmo, crítico, né, crítico sobre o teatro que era feito, crítico sobre a crítica, que vai aparecer já no texto, como o Rafael falou também. Os fazedores do teatro daquele momento era como se eles estivessem encobrindo, como se eles encobrissem o envelhecimento, o anacronismo de um teatro que servia à literatura, né, e que estava ali para dizer que o que é o mundo para um público, só que esse público já desconfiava desse mundo também. Né, o mundo apresentado como algo pronto, como algo acabado, né, uma atitude, às vezes, exagerando um pouquinho, quase que arrogante do artista que vai te dizer, né, dizer para o público o que é o mundo. Né? Olha, eu tenho essa ideia, eu vou te mostrar o mundo, e o mundo é isso, pronto, acabou. Isso é uma herança muito forte do naturalismo, né, do século XIX. E aí ele vai colocar diante desses questionamentos sobre qual era o teatro que ia considerar, né, esse palco tribuna e tal. E aí ele vai falar de um teatro contemporâneo de caráter político. E ainda assim ele ainda vai colocar outro questionamento, né? Qualquer que tenha sido o funcionamento desse teatro político, do ponto de vista social, ele se limitou a franquear às massas proletárias posições que o aparelho teatral havia criado para as burguesas. As relações funcionais entre palco e público, teatro e representação, diretor e atores, quase não se modificaram. Então, mesmo que já existisse, por exemplo, na vanguarda alemã, no expressionismo, né, que vem ainda antes de 1910 e tal, e outros movimentos também, que já tentassem quebrar um pouco uma ideia considerada já antiga de teatro, ainda se mantinha um teatro em que a divisão de palco e plateia ainda era mantida, né, as relações entre ator e diretor, isso tudo ainda estava meio que estabilizado, né, e é quando aí ele vai começar a falar do teatro épico. Eu penso numa questão, nesse período pós-revoluções, né, vamos dizer, algo em torno de 1919, fim da Primeira Guerra, entrando na década de 20, eu acho que existe um público que assim como pessoas foram para a rua, né, reivindicar determinadas questões, eu acho que existe um público de teatro que também já não está mais afim de ficar passivo o tempo inteiro. Né, e esse teatro ainda, dentro de uma visão do teatro dramático, ele vai privilegiar sempre isso,
é a verdade que o artista traz para que o público aceite ela. E eu acho que a questão do teatro épico entra aí, né? Por mais transgressores que esse outro teatro fosse no contexto e na forma literária, ele ainda vai manter o público sentado lá e os atores na posição elevada que o Benjamin fala aqui no texto também. Bom, e aí, eu entrando aqui já na outra página, ele vai ter uma citação, ele vai dizer assim, o teatro épico, aqui para mim está na página 84 aqui do livro, né? O teatro épico parte da tentativa de alterar fundamentalmente essas relações. Para seu público, o palco não se apresenta sob a forma de tábuas que significam o mundo, ou seja, como um espaço mágico, e sim como uma sala de exposição convenientemente disposta. Para seu palco, o público não é mais uma massa de cobaias hipnotizadas, e sim uma assembleia de pessoas interessadas, cujas exigências ele precisa satisfazer. Então, já é uma das primeiras menções que ele vai fazer direto aqui ao teatro épico, né, aqui no texto, e já entendendo que a proposta não era essa, de colocar a gente vendo a novela da Globo, nem o filme hollywoodiano, né, nessa relação de cobaias hipnotizadas e tal. E é legal pensar nessa coisa da assembleia, das pessoas que estão compartilhando de um espaço, né, cada um com a sua posição, o ator ou o público, mas todo mundo com um lugar muito importante nessa composição. Não receber passivamente só a mensagem, né, e falar também. E aí, qual é a forma desse teatro, né, que vai buscar satisfazer essas pessoas interessadas, que ele fala, as pessoas que realmente estão com vontade de falar ou de interagir de alguma forma. E aí ele começa a falar sobre a linguagem, né, ele começa a falar sobre a forma do teatro épico. E a primeira coisa que ele fala sobre a forma é o gesto. E o gesto, como a gente estava conversando aqui, né, antes de começar todo o trabalho, o gesto é um conceito no Brecht que eu acho muito interessante, assim, de você ver figuras diferentes, falam de formas diferentes, não que falam noções diferentes, né, um dá um conceito, o outro dá outro conceito. Mas tem tantas formas de abordar o conceito de gesto dentro da ideia do Brecht, que acaba ficando, eu fico um pouco de medo desse conceito ficar amplo demais, a gente perder um pouco alguma delimitação dele, né, como ver também ele escrito como gestus, né, o uso do latim e tal. Mas não é só a movimentação física, né, o gesto é como se ele tivesse muito mais para a atitude entre os personagens, inclui as condições que os personagens estão colocados dentro de um contexto também, e não só a movimentação física. Tem um texto, eu não me lembro agora se é porque eu estou confundindo com se ele é da Ingrid Kudela ou se é de um outro autor, mas que fala que até mesmo o figurino, cenário e iluminação, ela vai compor esse gesto, né? Porque vai compor essa condição em que o personagem está colocado e lá dentro dessa condição ele vai ter suas movimentações, essas movimentações também vão estar ligadas a toda uma questão social que envolve toda a condição do personagem ali. Tá certo, gente? Pode ir continuando aqui, tá claro? Então tá bom. Bom, e aí ele vai falar, já que eu já estou na página 85, né, do PDF, página 80, ele diz, em contraste com as ações e iniciativas dos indivíduos, o gesto tem um começo determinável e um fim determinável. Esse caráter fechado, circunscrevendo numa moldura rigorosa cada um dos elementos de uma atitude que, não obstante, como um todo, está inscrita num fluxo vivo, constitui um dos fenômenos dialéticos mais fundamentais do gesto. Eu não sei, quando eu vejo esse trecho, eu fico muito com medo de não cair numa visão meio estereotipada, né, quando ele fala de que o caráter fechado, né, do gesto, o gesto que tem um começo determinável e um fim determinável. Mas quando a gente pega um conjunto de elementos que compõem uma cena, um personagem que está envolvido nessa cena, às vezes eu pessoalmente, eu fico sempre tentando me controlar para não cair no estereótipo. E, não sei, vou dar um exemplo meio bobo, mas eu moro num apartamento virado aqui para um posto de gasolina. E direto de madrugada, esse posto de gasolina, tem pessoas que param de madrugada com som alto e, né, incomoda um monte de apartamento que tem aqui, e aí existe uma composição dessa cena,
E às vezes eu entendo bem o gesto nesse sentido. Existe toda uma composição. Existe o corpo daquela pessoa que bota o som alto, existe a roupa que usa, enfim, até o tipo de carro e o tipo de música, porque ninguém nunca parou aqui para tocar Chico Buarque 4 horas da manhã na maior altura do mundo. Então existe um conjunto de elementos que formam essas figuras que produzem essa cena, que é uma cena de super desrespeito, de falta de empatia, né, de falta de consideração com quem está ali dormindo de madrugada e tal. Então, às vezes, eu entendo o gesto dessa forma, e dessa forma parece que ele tem um começo e um fim determinável. Só que, na obra do Brecht, eu acho que esse conjunto de gestos, eles vão se chocando, e uma coisa vai meio que entrando na outra, que é quando ele fala que, né, como um todo, não obstante, como um todo, está inscrita num fluxo vivo e constitui um dos fenômenos dialéticos mais fundamentais do gesto. Então, se existem essas condições, existem essas composições, né, de situações, de elementos, elas se chocam, e nesse choque um se contrapõe ao outro, e aí esses gestos também podem começar a ser repensados, modificados e tal. E aí o risco de estereotipar os comportamentos, a ideia nunca vai ser essa no teatro épico, porque o Brecht sempre pensava que as coisas e os estados eram mutáveis, né? E não como a ideia do teatro dramático, de novo, que traz algo pronto. Aquele que diz sim, aquele que diz não, é uma peça didática bem simples até de entender essa condição, porque ela compõe uma estrutura, vem uma história, quando chega lá num determinado momento, o personagem questiona aquilo que estava posto. A tradição da cidade era que o comportamento fosse esse, que as decisões fossem assim, mas aí um menino pega e fala, pois é, mas a situação mudou. Então, agora a gente vai ter que repensar tudo isso. Então, essa volta é feita de outra forma, né? Então, as condições são questionadas para elas serem modificadas. Bom, e aí, ainda nessa página, ele vai ter uma outra citação que vai dizer assim, resulta daí uma conclusão importante. Quanto mais frequentemente interrompemos o protagonista de uma ação, mais gestos obtemos. Em consequência, para o teatro épico, a interrupção da ação está no primeiro plano, e aí eu acho que é uma chave interessantíssima, né? Eu acho que de tudo de genial que o teatro épico tem, essa ideia da interrupção ela é fundamental, porque é justamente para não cair nessa coisa do estereótipo que estava falando, o gesto, ele é determinável, mas ele é interrompível. Essa palavra existe, mas vai quebrar a situação no meio e ali vai colocar um ponto de interrogação. Então, a partir do momento que, por algum recurso cênico, a cena é quebrada, a cena é interrompida, o gesto é interrompido e tal, se cria a interrogação, né? Para onde que vai daqui para frente? Aí começa a ter o espaço para as dialéticas, para as intersecções das situações, das ideias. E aí o Brecht usava vários recursos para propor essas interrupções, né? A música, por exemplo. Então, no meio de uma cena, quando você tem um grupo de atores que entra e começa a cantar, nesse canto ele meio que comenta ou narra o que está acontecendo, comenta o que está acontecendo. Então isso eu acho que jogando isso para o público, é o público começar a elaborar o que tem de errado naquela situação, o que tem para ser revisto naquela situação também. E aí o que o Benjamin vai logo dizer na sequência sobre o texto também, né? Ele vai dizer assim, sem nos aventurarmos no difícil tema da função do texto no teatro épico, podemos verificar que, em certos casos, a sua principal função é, longe de ilustrá-la ou estimulá-la, a de interromper a ação. Então, a ação ela existe realmente para ser rompida, né? Para ser, talvez até desconstruída, dependendo da situação. As peças didáticas têm muita possibilidade de fazer isso. O teatro épico é um teatro de fragmentação. Aí entra uma proposta bem diferente do teatro dramático, ao invés de contar uma história pronta, as condições, os gestos, as representações são imutáveis, e aí o Benjamin vai dizer também, o teatro épico não se propõe tanto a desenvolver ações, mas a representar condições. E depois, um pouquinho mais para frente, ele diz, o teatro parece até uma contradição, mas acho que não é. O teatro épico não reproduz, portanto, condições, mas as descobre. A exceção é a regra é um texto que eu acho que também dá para pensar bastante isso daqui, né? A descoberta das condições processa-se pela interrupção dos acontecimentos. Então, ao invés, de novo, de colocar a coisa pronta,
você descobre as possibilidades a partir das interrupções também. Ele vai citar depois a ideia, ele coloca um exemplo, né, da ideia do tableau, aquela ideia de uma cena congelada, no sentido do público poder analisar tudo que está presente naquele quadro de ações suspensas. E aí eu lembrei de uma foto da época da campanha entre a Dilma e o Aécio. Eu acho que isso também reforça um pouco na minha cabeça, não sei se a minha ideia também de gesto está muito contaminada por outras questões, mas isso me faz sempre lembrar essa foto. Era uma foto que saiu numa reportagem e estava tendo uma manifestação na frente do Palácio, se eu não me engano, era na Praça dos Três Poderes. E aí estava muito claro assim, o enquadramento da foto, tinham duas pessoas, em volta deles uma multidão, muitas bandeiras e tal. E o cara que estava claramente defendendo o Aécio lá na época, não era o impeachment ainda, era bem na época da campanha, um acirramento muito forte ali da campanha, né, entre a Dilma e o Aécio. E aí o cara que estava ali como o defensor, né, do Aécio, o eleitor do Aécio, era uma figura extremamente corpulenta, né, vamos dizer assim, de um jeito mais comum, era um bombado, né, e ele fazendo questão de esticar o braço com o dedo assim apontado na cara do outro que estava com a roupa vermelha, que estava ali com a bandeira, e a outra figura era um corpo mais magro, e aí ele com os braços para baixo, só com o queixo levantado. Eu queria muito achar essa foto até, nunca mais consegui encontrar ela, mas ele sem levantar os braços, mas sem também abaixar a cabeça, sem qualquer simbologia de submissão, mas ele com os braços para baixo, só o queixo erguido assim para o braço do bombado sem camisa, com a cara pintada com azul e tal. Aquela cena ali congelada, para mim, tinha muito a ver com essa ideia de que ele traz da cena congelada também do teatro épico, né? E aí você vê aquela cena congelada e começa a entender o que cada elemento daquele significa dentro daquela condição, que é muito interessante. Aquela figura daquele cara com aquele chapéu, sei lá de quê, se era de vinque, de touro, de não sei o que era, que invadiu o Capitólio lá nos Estados Unidos, né? Ali era mais ou menos uma figura como aquela, só que com o dedo apontado na cara do outro, e aquela imagem toda congelada lá. E aí, voltando às interrupções, o Benjamin usa um termo interessante, que é o do teatro literalizado. Página 83, 84 do PDF e 89 aqui do livro, ele diz assim: a literalização significa a fusão do estruturado com o formulado e permite ao teatro vincular-se a outras instituições da atividade intelectual. Você está citando aqui, né, na verdade. Essas instituições incluem, por fim, o próprio livro. No Galileu Galilei tem uma cena que tem uma rubrica, acho que vários textos do Brecht tem isso, né? Tem como se fosse uma rubrica, mas aquela rubrica ela não é para ficar só guardada no texto, ela é para ser exposta também para o público, né? O Caspar Neher, acho que é assim que fala o nome dele, que foi o cenógrafo, trabalhou com o Brecht durante o tempo. Ele tinha isso também de trabalhar com umas projeções, de jogar textos, né, jogar palavras no cenário, de criar cartazes, criar essas projeções, que eu acho que está dentro dessa ideia, dessa literalização que o Benjamin traz aqui. Como é que as ideias ficam mais reforçadas quando elas estão presentes ali, como a palavra virasse também um objeto, né? E esses recursos que visam Gente, eu estou olhando minha colinha aqui. Tá, só a questão do tempo, né? Já vou caminhando aqui para um final. Você pediu para pontuar, mas fique tranquilo. Tá bom, beleza. Que eu estou vendo uma colinha aqui, aí tampa um pedaço, eu não estava vendo o chat aqui. Bom, e aí, essa questão da literalização que chega também aos efeitos de distanciamento, aos efeitos de estranhamento, né? A possibilidade de quebrar a ação, né, e tirar o público dessa anestesia, né, que a gente acaba vendo hoje. E tem uma coisa que é muito legal, então esse público é levado a estranhar tudo que vê, né, e não se envolver emocionalmente, e aí é onde eu vejo como uma proposta didática também. Eu acho que tem um trecho do texto, acho que vai estar ali mais ou menos na página 82 e 87 aqui do livro, vou ver se é essa parte aqui mesmo.
Eu acho muito interessante para a gente que está em sala de aula. Como eu falei lá no começo, como o Rafael falou também, né, é o lado do teatro do Brecht que eu acho que ele tem sempre um aspecto pedagógico, né? O Brecht, ele tinha realmente um projeto de educação, né, uma ideia de transformação de uma nação, de uma sociedade e tal, mas as pessoas precisavam ser preparadas para essa nova sociedade. O teatro era a grande ferramenta. Tem um outro texto que um artigo falando sobre ele, falava que a ideia dele era chegar um dia que não tivesse a diferenciação mesmo entre os fazeres, né, da vida e da arte e tal. Então, você é professor, mas você também é ator, você não precisa ter uma coisa separada da outra, né, você é pedreiro e é ator, enfim, todo mundo teria acesso ao teatro. E aí, é uma parte que ele diz assim, se esse teatro, né, sendo bem usado como um teatro que está voltado à educação, ele teríamos muito em breve um teatro cheio de especialistas, da forma que um estádio esportivo está cheio de especialistas. E aí eu lembrei, Rafael, não sei se foi você que falou em uma aula no passado, alguém que citou uma questão das novelas em Cuba, de que a novela, eu achei isso muito curioso, assim, de que a novela ela era transmitida segunda, quarta e sexta, mais ou menos assim um exemplo, né? Então as pessoas assistiam a novela na segunda e na terça não tinha o capítulo, que era justamente para as pessoas irem para a rua discutir o capítulo de segunda. E assim é mais ou menos isso, não sei se você confirma aí para mim, por favor. Que eu não me lembro se foi você que falou. Não sei se tinha essa pausa aí, Eduardo, que eu me lembro das vezes que eu estive lá é que efetivamente a rua esvaziava, e você olhava pela janela dentro das casas, as pessoas estavam vendo a novela, e a novela brasileira, porque eles diziam que era muito melhor do que os melodramas dos outros países, né, que faziam telenovela, e isso se deve também à nossa forma realista de atuação, que era oriunda do CPC, do Arena e tal. Enfim. Mas que eles tinham essa questão de um espaço para debater, né, de falar sobre a novela e tal. Porque quando ele compara a ideia do estádio, hoje a gente vê todo mundo comenta, né, o futebol, mas comenta, sei lá, de uma forma, às vezes até leviana e tudo. E o que ele queria, não, é que as pessoas realmente se apropriassem das ideias para, sim, virarem especialistas, né, todo mundo ter condições de comentar tudo aquilo lá, que estava vendo na peça, né. Bom, então só adiantando aqui mais um pouquinho, o que eu estava falando da questão do lado pedagógico, né, da nossa atividade em sala de aula, é porque na página 85, agora eu voltei um pouquinho para retomar para poder chegar aqui no final, na página 85 do PDF 90 do impresso, ele diz assim, que em vez de atacar de fora as condições em que vivemos, o Brecht deixa-as criticarem-se mutuamente, de modo mediado e dialético, contrapondo, logicamente, uns aos outros, os seus diversos elementos. E, nossa, isso, assim, é uma coisa que eu tenho sofrido o tempo inteiro na sala de aula, porque a gente vem vivendo tanta raiva, você vê essa figura que eu não tenho nem estômago para falar o nome dele, chegar ontem na televisão e fazer aquele monte de mentira, aquele cinismo todo. Se você entra num assunto desse na sala de aula, tem que controlar emocionalmente para não xingar ele na frente dos alunos, né? Eu trabalho com adolescente, então isso é muito difícil. Então, antes de chegar e já atacar uma situação, eu acho muito interessante colocar as situações e jogando perguntas, muito mais do que afirmações, e deixar os próprios alunos chocarem, né, essas condições, e aí você vai fazendo essa mediação dialética. Eu acho que esse é um caminho, eu acho que esse é um ensinamento muito importante da obra do Brecht. E aí o Benjamin vai usar Um Homem é um Homem, né, para exemplificar isso, uma peça muito engraçada. O Rafael falou sobre essa questão do teatro épico ter virado um estilo. Eu vi uma montagem do Homem é um Homem pelo Grupo Galpão aqui em Brasília, não sei se muita gente viu, né, eu lembro que muita gente comentou, e aí eu não consegui enxergar tanto épico, né, tanto elemento épico, assim, eles fizeram uma montagem muito legal, muito engraçada, mas o elemento épico parece que não estava totalmente dentro da peça, assim. Eu já vi algumas montagens de peças do Brecht que parece que trata o texto como um texto de teatro dramático também, mas a montagem do Galpão era bem legal, era bem interessante também. Bom, não sei se todo mundo conhece, é a história do Galiguei, que é um pescador que ele sai para ir comprar um peixe, encontra 3 soldados, esses soldados saíram numa noite anterior e perderam 4 soldados, né? Só que eles perderam um.
E aí eles têm que arrumar alguém para substituir esse que eles perderam para poder voltar para o quartel. E aí eles convencem, uma situação meio absurda, eles convencem o Galiguei ele é uma folha em branco, né? Ele é um cara totalmente meio que ingênuo de tudo. E aí, sem grandes pretensões na vida, eles convencem o Galiguei de que ele é um soldado, de que, né, o país precisa dele e tal. E nessa escalada de convencimentos, ele vai ser convencido de que ele é um herói de guerra. E eu me lembro, acho que tem uma cena no final que convencem ele de que ele é um herói de guerra e que ele já morreu pela pátria e tal, né? E aí, para finalizar, quase finalizando aqui, tem uma reflexão que o Benjamin coloca, que é bem legal, que ele diz, na página 91 do impresso, da 86 do PDF, ele diz, um homem é um homem, um estivador é um mercenário, ele lidará com sua natureza de mercenário do mesmo modo que com sua natureza de estivador. Um homem é um homem, isto é, não a fidelidade à sua própria essência, e sim a disposição constante para receber uma nova essência. E aí eu fiquei viajando numa coisa do outro texto, né, que o Benjamin fala do cinema, por exemplo. Pô, o cinema é uma ferramenta, ele está ali, ele pode ser usado tanto pelo fascismo, como o nazismo, como foi, ou ele pode ser usado também como algo revelador e tal. E aí eu fiquei pensando no ser humano dessa forma também, né? Então, porque se existe uma essência que pode ser mudada, o Galiguei é mudado de acordo com aquele grupo, existe uma outra, o ser humano que pode ser mudado também, essa essência, por exemplo, pelo próprio teatro épico, né? Então, pensando até o ser humano como algo que vai agir sobre ele, né? Ele fala depois de um trecho do Meyerhold que eu acho divertido, e aí ele fala que perguntaram ao Meyerhold o que diferenciava os atores dele, os atores do restante da Europa Ocidental, e ele disse duas coisas. Primeiro, eles são capazes de pensar. E aí eu fiquei pensando nessa galera que vira ator, geralmente de novela, e que está ali só pelo brilho, pelo holofote, e não tem uma consciência sobre o que faz, né? Porque depois ele diz, o Meyerhold falou, segundo, eles pensam materialisticamente, não idealisticamente. E aí chega nas peças didáticas. Então, fazer teatro para o Brecht significa ter consciência do que está dizendo e não fazer o fazer, né? E aí, Rafael, o que você falou, né? Hoje o teatro épico pareceu um estilo, aí você vê um espetáculo de comédia, nada contra o gênero, né? Mas às vezes você tem um monte de besterol que tá ali realmente só por uma piada descompromissada com tudo. Aí quebra a quarta parede, tem interação com o público, pega a gente na plateia, leva para cima do palco e tal. E também pode dizer, olha que legal, inspirado no teatro épico, né? Nunca, de forma alguma. Você vai pegar a ideia de uma interação e transformar numa coisa que não tem nada a ver com o que o Brecht vinha propondo e o que o Benjamin fala. E ele termina falando sobre a ideia do assombro como um refluxo, né, que diz que quando nos chocamos assim, com o fluxo real da vida e a interrupção acontece, a gente se coloca num lugar meio caótico, né, dessa interrupção, e quando a gente, que é o termo que ele usa, né, a gente pode retornar ao leito desse fluxo da vida de outra forma. Bom, gente, isso foi o que eu consegui separar, ainda falta um bocado de coisa, desculpa se ficou muito extenso, mas é meio sedutor, né, assim, o texto aqui. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Rafael. Muito boas explanações. Pessoal, então tá aberto aí. Na verdade, meu papel é mais só olhar o chat, ou as mãozinhas, se alguém quiser levantar. Se quiser comentar alguma coisa que já foi trazida, ou outra que ainda não trouxemos, como o Rafael disse, estamos construindo juntos aqui, né, o nosso processo de leitura. Seja bem-vinda, Ana, Ariel. Bom, então, enquanto a gente vai aquecendo, elaborando, vou trazer uma coisa que eu queria dialogar com vocês. Bem no início do texto, ele comenta sobre o teatro o estudo de propaganda, né? E
Primeiro, saber se ele está se referindo ao agente próprio soviético, quando ele comenta isso. E aí, quando ele fala sobre esse contexto do teatro político anterior ao teatro épico, ele comenta que tem uma mudança da forma, mas não necessariamente uma mudança do processo e das relações de poder dentro da produção teatral, né? E aí ele vai falando do teatro épico como um materialismo no processo didático, no sentido de que é um processo de produção de conhecimento e que faz parte de um programa marxista por conta da dialética entre o ato de ensinar e o ato de aprender. Então, queria entender melhor qual que é esse teatro anterior ao teatro épico, assim. Esse teatro político que estava sendo feito e essa crítica em relação à forma. Acho que ainda não tem ninguém inscrita. Estou vendo as mãozinhas. Acho que é isso, pessoal. Quem quiser dialogar com a Simone ou com outros pontos, e se ninguém for abordar isso, aí o Eduardo mencionou esse aspecto, se quiser voltar, senão eu volto. Mas quem quiser aí... Eu tinha pensado assim, quando eu li esse trecho, né, que é esse outro teatro, me veio assim a lembrança, por exemplo, de um texto como O Despertar da Primavera e o Burrei, né, porque são dois textos ainda de 1800, dentro da década, né, de 1890, e são dois textos considerados transgressores, literariamente falando, na forma e no conteúdo, mas quando eles são colocados em cena, eles ainda estão dentro dessa divisão de palco-plateia que o teatro ainda até mais conservador mantinha, né? Esses seriam dois exemplos, assim, para mim, desse teatro. Ele tem um teor já político, ele tem um teor crítico, ele tem uma questão estética transgressora, temática também, mas ele não rompe coisas que eu acho que o teatro épico vai romper. Se não tem ninguém inscrito, só também dialogando com isso, que eu acho que é um ponto importante. Na segunda versão do texto, Simone, o oitavo e último ponto é o primeiro da versão inicial, que a gente leu. Chama o teatro sobre a tribuna, né? É o último, então ele desloca para uma posição não de abertura, mas de fecho, e ele diz assim, de maneira muito resumida: é mais fácil definir a questão do teatro épico a partir do conceito do palco do que do conceito de um novo drama. E aqui eu queria lembrar os debates que a gente já teve com o grupo Fuzue, né, o pessoal que teve na disciplina de artes cênicas, semestre passado, e quem já ouviu a Karina Guimarães falar do Fuzue da Federal de São João del Rei, e o Berilo também, né, eles estudam Piscator, eles vão dizer o seguinte: há um deslocamento entre o valor que se dava sobre o texto, a dramaturgia teatral, para o palco. Então, outros ofícios do campo teatral, como os encenadores, como toda a parte de maquinaria teatral, com as novas tecnologias, passam a ganhar uma dimensão narrativa. Então, antigamente, o palco ilustrava o que o texto dizia. E por mais que o teatro naturalista tenha colocado novos assuntos em tema, a forma da relação ainda era tradicional, porém, com novidades, carne crua no palco, quando havia açougue, greve sendo encenada, enfim, em dramaturgia, por exemplo, o Inimigo do Povo do Ibsen, você vai ter uma assembleia encenada, então você vai tendo já rupturas, dissonâncias, né, na tradição do drama. Então, a transformação do palco em tribuna é também a possibilidade de projetar imagens da guerra no palco, e tornar a guerra presente não por um adereço, uma imagem, um painel, mas pela imagem em movimento, que não precisava mais ser imitada em cena ou tocada uma música por uma orquestra, projetada. A maquinaria de planos altos, baixos, a estrutura de iluminação com luzes em planos se alternando. Então isso tudo foi conferindo um protagonismo para outras dimensões narrativas que não estavam colocadas. E o Walter Benjamin percebe isso nesse momento. E essa tribuna, em parte, sim, se deve aos experimentos soviéticos, mas também aos experimentos do teatro alemão
e de outras proveniências que a gente tem pouca noção, mas havia uma interlocução muito grande entre os grupos soviéticos e os grupos alemães, sobretudo, vamos lembrar, a gente que trabalhou com o Blues Azul, as temporadas, as excursões que eles faziam por outros países, estavam coletivos montados. E a tribuna, por que da tribuna? Porque, efetivamente, o teatro virou assembleia. Então, todo mundo aqui, tem gente que trabalha com teatro fórum, pessoal, o teatro fórum vem desse teatro tribunal. Posso depois enviar para quem não tem um texto recente da Iná Camargo Costa que se chama Do Agitprop ao Teatro do Oprimido. Então, por muito tempo, havia um tabu em se dizer que o teatro do oprimido não tinha nada a ver com agitprop. E, na verdade, isso não procede. O que havia era um preconceito sobre o agitprop, mas, na verdade, quando se vai historicizando a gênese das formas, a relação entre um assunto discutido no palco e a plateia debatendo o assunto, a ponto de poder intervir sobre o assunto, estava colocado na União Soviética. Havia, por exemplo, greves em que a Assembleia era precedida pela cena, e a cena se misturava com o início da Assembleia. A cena era o gatilho que provocava o tema e apresentava o tema da Assembleia. Era complexo essa relação, e potente ao mesmo tempo, né? Em vários lugares. Na Alemanha isso aconteceu, e na União Soviética também há registros disso. Então, quem acha, né, assim, o Teatro Fórum nasceu com o Boal no Peru, que é um pouco o mito de origem. Quem viu agora na Feira Virtual de Opinião, a homenagem muito linda que fizeram do Boal, reparem que há um momento em que há várias histórias iguais do Boal contando a relação com essa história do Peru, da mulher gorda e tal, que entrou em cena e bateu no ator magro, ele contando isso em inglês, em espanhol, sei lá o quê, em português. Mas, na verdade, quer dizer, aquele mito de origem, ele tem uma antecedência, e que está lá no Teatro Tribunal, e que o Walter Benjamin já abordava, e que o Brecht percebe e constrói uma proposta pedagógica como teatro épico. Essa proposta pedagógica, ela não era, esse é que é muito maluco para a gente entender, ela não era uma proposta apenas para elencos e para atores, ela era uma proposta da grande pedagogia, de como se ensinar a pensar, não só em aulas de teatro, né? A gente tem essa separação brutal aqui, vocês que são da rede, aula de 45 minutos, tem que dar aula de... Não, ali era uma proposta de como entender o mundo. Isso tinha a ver com filosofia, isso tinha a ver com economia, isso não estava restrito, era um outro modelo de aprendizagem, uma proposta de uma pedagogia socialista. Isso não está colocado para nós hoje no plano das possibilidades concretas. Acho que nem para vocês que são professores nas escolas, nem para nós que somos professores nas universidades. Daí a gente mede os nossos limites aqui de hoje, se comparado ao debate daquele tempo. Diego se inscreveu. Diego? Oi, boa noite. Deu uma caída aqui na minha internet, voltou agora, nem peguei a parte final que o Rafael falou. Mas, de qualquer forma, assim, o aspecto que eu queria... A verdade, assim, eu estou até com uma dúvida nesse aspecto, é falar sobre o fenômeno dialético, né, fundamental do gesto que foi apresentado no texto. Lá ele fala que quanto mais frequente, né, se interromper o protagonista de uma ação, mais gestos a gente obtém. E aí interromper essa ação não seria somente, né, o nosso interromper, né, como ator, mas a do outro também, da própria outra ação, podia se interromper. O que eu fiquei na dúvida é em relação à transformação do teatro gestual para o teatro épico. O Walter ele fala um pouco nesse sentido, de se transformar de um para o outro. E até ele coloca os termos lá, efeito de retardamento, de interrupção e o caráter episódico do emolduramento. Eu queria entender como é que se dá realmente essa transição. Será que ela existe, né? Será que está tudo acontecendo ao mesmo tempo? Isso não ficou muito claro para mim, ou às vezes eu também não entendi direito, né? Como se dá essa transformação, se é que ela existe. Se não tem ninguém, eu acho que, por exemplo, uma atriz de teatro épico podia responder essa. Você acha, Lívia?
da CIA Burlesca, que trabalha com isso no cotidiano? Acho que é uma excelente pergunta do Diego. Eu perdi um pouco do fim da sua fala, Diego, porque a minha internet está péssima, mas assim, diante do chamado da convocatória, me coloco para responder, mas se você puder refazer, eu gostaria. Eu queria saber como é que se dá essa transição de teatro gestual para o teatro épico, né? Que o Benjamin ele fala um pouco dessa transição. Aí eu queria saber se ela realmente existe, essa transição, ou se tudo acontece ao mesmo tempo quando você está interpretando, quando você está apresentando, se ela realmente existe, né? Existe essa quebra de transição de gestual para épico, ou está tudo junto, está tudo misturado? Eu acho que, assim, aí da minha experiência e do que a gente vem construindo dentro... Então, boa noite, né, gente, primeiro. Para quem não me conhece, eu sou a Lívia, eu sou da Companhia Burlesca, eu sempre faço as pessoas rirem, né, impressionante, assim, que eu chego atropelado nos lugares, mas enfim, eu sou a Lívia, sou da Companhia Burlesca, é desse jeito que a gente constrói cena na Burlesca, inclusive. E a gente trabalha com teatro épico, e trabalha com teatro épico como uma grande referência, mas também com teatro do oprimido e também com agitação e propaganda e muito com teatro popular. Então a gente bebe muito também em cultura popular, porque nós trabalhamos muito com música. E aí, até por esse nosso caráter de já misturar tudo, eu vejo que é tudo misturado, sabe, Diego? Porque se as coisas não forem misturadas, elas não são orgânicas. E aí a gente cai numa armadilha que eu acho perigosa de achar que existe uma fórmula mágica para a gente atingir lugares. E eu acho que o mais interessante do teatro épico é ele trazer essa provocação que nós não vamos ter lugares mágicos para chegar em interpretações épicas, porque, na verdade, a proposta como a gente na companhia foi percebendo e construindo no cotidiano que teatro épico nada mais é do que uma forma de estar no mundo. É uma proposta de como estar no mundo, como ser político, né? Porque as pessoas sempre perguntam para a gente, quando a gente está em debates, porque nós da companhia, a gente vive de teatro, né? É a nossa renda, nosso respiro, nossa vida, é nosso tudo, assim. E aí as pessoas perguntam como que você separa, e a gente é super envolvido com o movimento social, né? E as pessoas sempre perguntam como que você separa a arte de militância, nós também somos educadores, então como você separa arte de educação? E aí quando vem essas perguntas, eu sempre faço essas reflexões nesses lugares de que tudo está misturado, de que tudo é tudo ao mesmo tempo. E a proposta do teatro épico é essa, é a gente começar a desenvolver por meio das técnicas e por meio das leituras e das reflexões, dos exercícios e das propostas de trabalho, é a gente ter autonomia para criar a partir de um lugar. E que lugar é esse? É um lugar que está conectado com a conjuntura, é um lugar que é alimentado por um acúmulo de estudo teórico, um acúmulo de estudo prático, um acúmulo de vivência. Então, tudo que a gente faz vira cena. Se tudo vira cena, e se a pata da burlesca costuma falar isso, que o material de trabalho do teatro é o humano, é a vida, são as relações. Se o nosso material de trabalho é esse, qual é o nosso material de estudo? Esse. Qual é o nosso material de criação? Esse. Qual é o nosso material de pensamento e de reflexão? Esse. Então, eu não consigo enxergar um momento de transição, porque eu acho que está tudo misturado. E a proposta do teatro épico é um pouco essa. É que a gente consiga, por exemplo, não se desvincular. Eu não vou me desvincular da minha Lívia para criar um personagem. Porque a Lívia está nesse personagem. Porque a Lívia faz parte desse personagem.
E de forma muito tranquila, assim, não muito tranquila, acho que criar um personagem nunca é uma coisa tranquila, mas tranquila no sentido de que não há uma necessidade obrigatória de ter uma separação, como é muito comum a gente ver pessoas do teatro dramático falando, não, aqui sou eu e aqui é a personagem. Como consegue fazer isso? Como que dá conta de fazer isso? Como que eu consigo? Não, peraí, vou apertar um botão, agora é a personagem. Não existe isso, né? Do mesmo jeito que você não consegue apertar um botão para agora é a transição do gesto, né? Não vai acontecer isso. Porque tudo é fruto de acúmulo, assim. Tudo é fruto de... E aí eu acho que o acúmulo, a gente discute muito isso na burlesca. O acúmulo, e ele é um acúmulo em todas as áreas, então acúmulo para um ator, para uma atriz, eu vejo esse acúmulo como leitura, como vivência, como experimentar o mundo. Então, se eu estou trabalhando com movimentos sociais e quero falar, dialogar com esses movimentos e quero fazer uma arte que dialoga com esses movimentos, eu preciso conhecer esses movimentos. Eu preciso visitar acampamento, assentamento, ocupações. Se eu quero falar de educação, eu tenho que ter muita vivência em escolas públicas, eu tenho que ter convívio com os professores, eu tenho que saber dessa realidade, eu tenho que beber dessa fonte. Se eu bebo dessas fontes, e aí essas fontes são muitas, é vivência, é leitura, são as nossas relações pessoais, são as nossas relações com o ambiente, tudo, né? Quando eu tenho esse acúmulo e quando eu bebo desse acúmulo o tempo inteiro, eu tenho uma prontidão para a cena, eu tenho uma prontidão para a criação. E aí eu acho que essa prontidão é que vai me dar uma preparação para criar epicamente. Então, não vai ter que ter assim, eu vou estudar para eu me formar, para eu conseguir fazer, né? É o acúmulo de tudo isso que vai fazer com que você se prepare e tenha prontidão. A cena te pede as coisas, né? Eu acho que tem muito isso. O teatro épico nos ensina muito isso. As situações, a conjuntura e as relações nos pedem a atuação. E aí você entrega a atuação que o texto te pede, que a conjuntura te pede, e que a relação com os outros atores na cena te pede. Então, eu acho que é um pouco isso, que dialoga um pouco com o que os meninos trouxeram, assim, né? Quando a gente na burlesca sempre tenta quebrar muito isso, assim, porque toda vez que a gente fala de teatro épico, as pessoas parecem que elas vão falar de um teatro muito sério, muito intelectual, e que a gente precisa estudar muito, a gente precisa ler. Não, gente, né, assim, não estamos falando disso. Porque senão a gente coloca o teatro épico num patamar que só pessoas muito intelectualizadas e muito lidas vão saber fazer. E assim, eu nem artes cênicas fiz, então eu nem deveria estar fazendo teatro épico. Eu não tenho curso de artes cênicas, eu sou professora. Eu fiz geografia, passei 10 anos na sala de aula. E a minha formação para teatro épico vem daí, da sala de aula. Porque, meu amigo, você tem uma formação melhor para você ser ator do que professor, não existe. É melhor para a formação que existe para ser ator. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente quebrar isso, sabe? A gente trazer o teatro épico como um teatro popular, como um teatro da vida. Porque ele é o teatro da vida. E aí a gente não vai aprender a fazer um distanciamento, a gente não vai aprender a quebrar a quarta parede. Nós vamos quebrar porque é necessário. Porque não tem como fazer teatro dialogando com o público, compartilhando esse espaço e criando uma comunidade de aprendizagem naquele espaço, se não for quebrar na quarta parede. Eu tenho que derrubar ela. Nós não vamos derrubar porque o Brecht está mandando derrubar. Nós vamos derrubar porque é necessário derrubar. Nós não vamos fazer distanciamento porque está lá escrito nos manuais de teatro épico que precisa fazer distanciamento. Nós vamos fazer porque é necessário, porque nós precisamos olhar distanciado para vários momentos na vida. Então, é isso que eu penso, a necessidade que a gente precisa, me incomoda muito quando a gente intelectualiza demais o debate do teatro épico, sabe? Quando a gente tenta colocar categorias que a gente precisa atingir para fazer teatro épico. Porque a gente foi uma vez apresentar na comunidade Calunga, no Engenho 2, aqui no Calunga, e a gente falou, meu irmão, a gente estuda pra caramba para entender esse tal desse tempo épico, que é o tempo épico, que tem que entender o tempo épico. Cara, a galera lá, os calungas lá, eles dormiam e acordavam no tempo épico. E eles conversando entre eles era uma cena épica. E a gente, meu irmão, brother, o que é isso? Assim, tipo, sabe? É isso. E aí a gente, enquanto ator, se você experiencia isso, e você olha para isso, e você vive isso, você pegou o tempo épico.
sem ter que fazer uma prova, porque fica parecendo isso, né? Você tem que estudar, fazer uma prova, passar nessa prova, ganhou um diploma, agora você é ator épico. Não existe isso, né? Então, finalizando aí, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu vejo toda a criação dentro do teatro épico, toda, como um movimento muito orgânico, em que todas as coisas precisam dialogar, todas. Então, a música não vem para emocionar, como vem no teatro épico, no teatro dramático, não vem para te fazer chorar. A música é um elemento estruturante da cena. Ela está ali como... O coro não vem só para grifar uma frase. O coro vem como elemento estruturante e pertencente daquela cena. Então, a gente não tem, porque o teatro dramático é como se fosse um grande Frankenstein, né? Eu tenho elementos aqui que eu vou pegar eles aqui e aqui para criar as emoções que eu preciso criar. A gente não vai ter isso no teatro épico, porque tudo isso vai estar dialogando e conversando para que eu chegue na intenção de fato, que é fazer daquele espaço um espaço de compartilhamento, um espaço de reflexão coletiva, um espaço de atuação coletiva, e não de transmissão de conteúdos ou de olhares de mundo, né? Mas de construção coletiva. Eu não sei se eu respondi, mas... Respondeu, Lívia. Muito bom, obrigado. Até mais, né, do que eu precisava. Você trouxe elementos aí muito interessantes, inclusive. Eu também, como professor, não consigo desvincular muito, né, essa ideia. O Eduardo também citou um pouquinho, né, da gente desvincular a nossa vida pessoal, a nossa vida de artista, né, o nosso ativismo, né, da nossa pedagogia, da nossa prática social. Então, eu também penso nesse sentido, e você trouxe esses elementos que eu consigo dialogar hoje até com o aspecto atual, né? O texto mesmo, a parte citada do Galilei, né, que ele é contaminado por essa ideologia militar, né, e remete muito aos pensamentos colonizadores, né, e reflete o momento atual que a gente está passando aí dessa alienação, né, proporcionada pelo neoliberalismo, aí, o neofascismo, que tira e ataca a todo momento assim, os nossos meios de apropriação de conhecimento, né? Então eu vejo muito nessa perspectiva. Quando você falou aí da situação do índio também, né, me remeteu até a parte do texto que ele fala das formas de teatro épico, né, que ele fala um pouco do cinema e do rádio, essa coisa do espectador de poder entrar, ligar e desligar a qualquer momento, né, as ações e as intervenções que estão acontecendo. Muito, muito bom, muito obrigado. Quero agradecer ao Eduardo também, que eu esqueci de agradecer, né, a explanação aí muito didática, né? Talvez até como pede aí o teatro épico. E obrigado pelas considerações aí de todos. Bom, pessoal, nós temos Danilo inscrito, e eu tinha visto a mãozinha do Cleiton, aí depois abaixou. Aí, Cleiton, se você tiver inscrito, escreve ali no chat, estou inscrito, que tá aí. E aí... Eu só queria me apresentar mesmo, né, chegando agora, entende? Mas eu não, assim, né, eu tô mais absorvendo do que colocando minhas considerações, né, eu tô mais, entende? Tô formulando ainda. Então, para o Cleiton e para quem estiver chegando, sintam-se em casa, assim, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E aí, pedir para quem quiser se inscrever, que faça a inscrição na fala do Danilo, que daí a gente já vai indo para os finalmente em seguida, tá bom? Então, Danilo, tá contigo. Estão me ouvindo? De boa? Que bom estar nesse espaço aqui, né, de discussão sobre o teatro épico. Estou, né, muito contemplado com a fala da Lívia, porque... Então, eu sou Danilo Mota, Lino Lino. O Lino é meu nome artístico, Danilo Mota, nome... Daí esse trocadilho quase um trava-língua. Em dezembro, eu dei uma oficina de teatro, né, sobre o teatro didático de Brecht, na Semana Universitária da UNB. Depois eu posso passar para vocês. E aí, revisitando meus materiais, ou seja, as minhas notas de diário de bordo, quando eu fazia teatro adolescente, né, teatro amador, ia lá, eu dei um depoimento e eu gostaria de compartilhar esse depoimento a partir né, do que também a Lívia trouxe.
eu me lembro que quando eu estava no teatro, né, como adolescente, eu caí de paraquedas numa peça do Brecht. Estava iniciando no teatro, a exceção e a regra. E quando estava, né, claro, e quando a minha referência antes do teatro era esse teatro que era, eu preciso ali naquele grupo ganhar um personagem, isso eu falo lá no depoimento, lá na oficina. Eu preciso ganhar um personagem, né, talvez eu não vou ser o protagonista, mas vamos ver se eu tenho, né, eu posso ganhar um antagonista. E aí eu fui, a diretora na época, que estava com um elenco de quase 20 jovens estudantes, trouxe e apresentou esse texto, A Exceção e a Regra. E eu me lembro que eu, né, fiquei muito frustrado, porque ali eu coloquei no diário de bordo assim, eu vou ter que pensar com a cabeça agora, ou peça chata, né? E não conhecia Brecht, não sabia o que era Brecht, né? Não sabia, né, a dimensão que teria depois, futuramente, quando eu ia, né, estudar Brecht no mestrado e no doutorado. Então, assim, quando eu vou para o palco lá no Teatro Amador fazer a exceção à regra, eu começo a observar que precisa de uma coisa que a Lívia comentou, que é sobre a atenção, uma atenção plena, que você precisa para observar os comportamentos humanos ali, né, em que você está ali naquele espaço, e você precisa, e aí, na exceção e a regra, eu fiz os narradores. Então, sim, o narrador como possibilidade de... Peraí um momento. Depois eu dou uma olhadinha. E aí eu preciso ali ter essa atenção plena, e uma coisa que o texto traz, e que a gente pode, né, que eu relendo esse texto e pensar, é sobre uma coisa que ele fala, mostrar a si mesmo. Então, quando o Brecht e o Walter Benjamin vai propor, principalmente o efeito do retardamento, e aí, por exemplo, nesse texto, o efeito do retardamento, como a gente pegar esse conceito e como que ele está traduzido, né? Porque eu fiquei pensando, que efeito de retardamento seria isso? Seria o efeito da alienação, o efeito do estranhamento, o efeito do distanciamento, que são termos, conceitos da própria teoria do Brecht. Mas aí, quando ele traz o efeito do retardamento, ele traz uma questão que eu fico pensando, o retardamento como possibilidade de movimento, né, esse movimento que é gerado. E aí no texto, só para destacar o texto, aí eu vou finalizando, porque senão eu vou disparar, vou falar, vou me empolgar, ele fala que é mostrar a si mesmo. Só que o mostrar a si mesmo dentro de uma circunstância da obra. E aí é uma coisa interessante que quem estuda também Stanislavski, né, que é um outro teórico, o Stanislavski, no último estúdio dele, ele vai trabalhar com a ideia de que o ator, né, o ator não vai falar em nome de uma personagem, ele não vai falar em nome, né, ele vai se colocar dentro de uma circunstância dada. O que é essa circunstância dada? Não é retratar a realidade, é você tentar transformar aquela realidade a partir de todo o universo, a partir de toda a totalidade que constitui esta obra, né? Que aí, se a gente for trazer para a referência do teatro épico, seria a gente pensar em todos os recursos e expedientes estéticos que o Brecht pega de formas populares, né? Por exemplo, o Brecht também estuda muito o teatro chinês, né? Que tem esses expedientes populares. E aí o Stanislavski vai falar, então o personagem vai se colocar dentro de uma circunstância dada, mas falar em nome de si próprio. E aí caímos em Brecht, e o Brecht vai falar, e o Walter Benjamin vai fazer essa referência de mostrar a si mesmo, né? Que é através disso, da prática, né? Da prática de tentar observar, né? Aí eu faço essa pergunta para a gente pensar também, né? Como uma provocação, quando ele vai falar do teatro ilusionista, né?
né, do teatro naturalista, né, da questão da ilusão. Quais seria, na contemporaneidade, né, esses entorpecentes, essas ilusões? Gratidão. Bom, a gente está sem mais ninguém inscrito. Marcelo, a palavra é... Estou mais uma visita, né? Sou um visitante aqui na sala. Obrigado por ter me recebido. Mas a fala do Lino me provocou muito, assim, foi bem provocativa ali no que você falou, porque é um incômodo, né, como fazer teatro sem ser atravessado por aquilo que você vai representar. Até que o Walter vai nas tábuas, né? Eu achei que me remete muito isso, essas tábuas, né? O Walter vai usar essa expressão talvez no início do texto, ele vai dessas tábuas ali que são mágicas, né? Em um dado momento elas foram tábuas mágicas, que era um lugar mágico, reservado, 4 paredes, você está reservado na caixa preta, nas tábuas mágicas. Mas como não ser atravessado por a história que você está contando? Como não ser, né? Como você, acho que a Lívia colocou muito bem, como não estar presente, totalmente presente, ser atravessado por essa verdade, para que ela possa alcançar o outro. Porque se ela não for verdadeira, ela vai ser falsa. E se ela for falsa, ela não causa o efeito político que a gente tanto quer, esse efeito do encontro. E se não houver encontro, não há presença nem do ator, nem da história, e nem da plateia. Se a gente trouxesse um termo que a gente está usando muito, né, vendo hoje transitar muito nos nossos discursos, né, de artistas, que é a dramaturgia da plateia, né? Que dramaturgia a plateia leva, que história ela leva. E aí, assim, por que ela vai dizer para voltar e ver você ou ver qualquer outro espetáculo, só não está também transpassada pelo aquilo que nos transpassou. Então, eu fiquei muito provocado pela fala de vocês, no sentido assim, como não ser, né? Como deixar de ser. Acho que não existe esse lugar, né? Eu acho que assim, tem recursos, tem metodologias, mas assim, não tem como deixar do lado de fora, né? Até o próprio Stanislavski, quando ele escreve aquele texto da ética, né? Ele pede que você seja presente totalmente, mas assim, ainda assim, não tem como você deixar tudo do lado de fora e entrar para a sala de ensaio. E como na sala de ensaio não ser causado, e aí é uma inquietação minha, né? E quando você vai para o palco, como não compartilhar o seu atravessamento? Talvez o que no gesto, né, por mínimo gesto, ele talvez fale muito mais que todo uma oratória, uma fala sem sentido, porque ele é verdadeiro. É aquela coisa de espontaneidade do momento que você não consegue travar porque ele te atravessou. E aquilo vai tocar de uma forma talvez muito mais pungente, muito mais forte, e aí eu consigo continuar e a plateia consegue comprar, né, essa história e dialogar. É pensar o distanciamento sem o ator, não tem distanciamento se o ator não estiver presente. Não tem estranhamento, não tem, quer dizer, o ator tem que ser atravessado, senão ele não conta aquela história. Ele falseia a história. É só uma reflexão assim, mais de por me sentir atravessado, embora na tela de vidro aqui, mas é um momento que... Bom, pessoal, para quem já está precisando sair, fica o nosso agradecimento pela participação. Eu acho que o nosso encontro foi super bom, inclusive pela diversidade que a gente tem aqui. Nós temos 4 estados presentes, o DF, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco. Nós estamos com 3 escolas da rede, o DF, Santa Catarina e São Paulo, e professores da rede pública, pesquisadores da área, militantes do Levante Popular da Juventude, militantes do MST, e o Mato Grosso também está presente, né, Keila? Obrigada.
A gente já está indo, então, para os nossos finalmente. Para encerrar, eu passo a palavra para o Eduardo e para o Rafael. Rafael, se você quiser fazer o convite da TV UNB, que você postou no grupo. Sim, e comentar que a gente vai seguir, né, que esse é um plano de estudos que nós temos. O próximo encontro vai ser aquele encontro maior, aberto, nessa perspectiva de uma visão mais externa e outra interna, e daqui um mês, né, porque daqui 15 dias tem o aberto, daqui um mês a gente retoma esse estudo concentrado a partir da leitura. Eu acho que também dizer que a coordenação da Escola de Teatro Político e Vídeo Popular vai se reunir e a gente vai avaliar se com esse prolongamento da pandemia e do trabalho remoto, seja o caso, talvez seja o caso da gente propor um curso, como a gente pretendia fazer antes e suspendeu, porque era incerto esse processo, mas a gente vai considerar, a gente tem reunião amanhã à noite. Muito boas considerações todas, muito importante a presença de todos. Dizer que está aqui a Ana Cláudia Pessoa, que é de Pernambuco, que é uma das integrantes da Brigada Nacional de Teatro do MST, que está comemorando esse ano 20 anos. Começou em 2001. Enfim, como a Simone disse, a gente está em 3 das escolas da rede aqui, né? 3 das 9 escolas da rede. Isso é um dado importante e interessante. A gente está tentando na UNB-TV fazer mostras, né? E começou com a mostra 8M agora no mês do 8 de março, e hoje no canal 15 da NET, para quem tem, ou se não pelo endereço que dá para entrar pelo portal da UNB na internet, lá embaixo tem a parte da UNB-TV, dá para entrar na TV das 10 à meia-noite, tem mais 3 filmes, 2 curtas e um documentário, que daí encerra essa primeira mostra 8M, né? E depois a gente vai fazer outras mostras. Em abril tem uma mostra de cinema indígena e depois uma mostra de cinema e luta pela terra. Vamos continuar. Acho que teria muito mais pontos a debater, mas essa questão final que o Marcelo colocou, qual seria, em nossa contemporaneidade, nossos entorpecentes, eu acho que já abre, né, um debate muito importante. Tem um texto do Roberto Schwartz chamado Altos e Baixos da Atualidade de Brecht, que vale a pena ler, que debate isso, né, o que é a linguagem publicitária, como a linguagem publicitária se incorporou como estilo de vários procedimentos do teatro épico, como o teatro épico, em parte, esses procedimentos, eles estão numa espécie de vitrine, né? Uma vitrine de mercado, em que pessoas usam aleatoriamente, às vezes de maneira alienada, o processo, porque, como disse a Lívia da Burlesca, o teatro épico tem a ver com vivência de uma militância num ambiente teatral, num território, num processo de pesquisa vinculado a uma comunidade, a uma escola, a uma relação que se estabelece. E disso a gente não pode se esquecer. Não era mais um processo tradicional palco-plateia. Não era mais o aparelho tradicional do teatro tal qual ele sobreviveu. Não era disso que se tratava. Era de uma transformação do aparelho teatral. Então, acho que a discussão aqui ela tocou nesses pontos. Cumprimentar o Eduardo aí pela sua apresentação. Da minha parte era isso, Simone. Obrigado pela mediação. Um abraço a vocês. Queria também só agradecer, né, a participação de todo mundo, a audiência, e só uma coisa que tem no texto, né, que tem a ver com o que a Lívia falou, que é isso. Parece que ali no momento do Brecht, ele se aproximava do público e era meio que rejeitado pela crítica, né? E hoje a coisa foi se invertendo, hoje ele é estudado na academia e parece que se distanciou do público. E eu acho que aí o trabalho da burlesca, né, o trabalho de quem realmente entende o que é o teatro épico, vive ele, eu acho que é fundamental justamente para isso, né? Eu vejo isso na sala de aula mesmo. A gente está fazendo isso o tempo inteiro, né? Você acaba meio que fazendo um teatro épico o tempo inteiro na sala de aula, porque não separa as coisas, né? Você atua, você dá aula, e, enfim, coloca os alunos para fazerem, no meu caso, né? Colocar os alunos para fazerem e aí discutir o que eles estão fazendo em sala também. Acho que isso é essa vivência também. Beleza, gente. Muito obrigado e até a próxima. É isso, gente. Até a próxima. Aí, quem quiser, tô vendo o pessoal deixando os e-mails, quem mais quiser deixar também, a gente vai mandando as informações, com textos e as datas.
Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, gratidão. Muito obrigado pelo convite.